Olá, amigos! Estamos voltando depois de um tempo. Né? Sempre dizem que quando a gente quer fazer algo por muito tempo, nós temos que parar um pouco, às vezes, mas não era o tempo que a gente pretendia ficar, sim, os nossos bate-papos, mas realmente agora, graças a Deus, estamos voltando. É claro que ainda não é em definitivo. Estamos ao vivo, mas ainda não é em definitivo, porque nós só iremos mesmo retornar com a periodicidade com que as lições são nos dadas toda semana, a partir de 2019. Nós temos alguns planos, né, de estar melhor transmitindo a palavra de Deus e esses ensinamentos que são assuntos que são nos dados toda semana, né, na Escola Bíblica Dominical. Estou aqui com o meu pastor, que está com a gente nesse projeto, e queremos passar a palavra para ele. Mas antes eu queria só deixar um texto que está em Tito, no capítulo 2 e no versículo 11, 12, 13 e 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Passa a palavra agora para o meu pai. Senhor, amados irmãos, estamos agradecidos a Deus pelo fato de Ele nos estar proporcionando esse retorno, não é? Como disse Samuel, nós pretendíamos continuar fazendo aquele trabalho que começamos, sentimos a bênção de Deus, mas por necessidade, por força maior, a gente teve que dar um tempo, mas graças a Deus que agora, até com um propósito bem mais forte, mais expressivo, nós queremos reiniciar esse trabalho e cremos que Deus vai fazer. Nós estávamos aqui orando antes desse trabalho, pedindo ao Senhor para que viesse abençoar tremendamente a cada um de vocês que vão participar conosco, em nome de Jesus. Como Samuel fez, eu quero também ler um texto que está aqui em 2 Samuel, 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16 e 17. Repetindo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Esse último trimestre do ano sempre é um trimestre complicado, né? Nós sabemos que existem as festas, né, de final de ano, existem os feriados que se intensificam, né? E por isso, muitas vezes, nós perdemos uma aula ou outra durante o trimestre. E isso ocorre, né, depois de tanto tempo que a gente sempre ministra, né, na escola bíblica, a gente sabe que um dos trimestres que é mais difícil, tanto a frequência como a presença dos alunos, é nesse último. Mas, mesmo assim, são temas que são muito importantes, né? Muito importantes para nós. E por isso que essa também pode ser uma oportunidade de a gente estar mais inteirando daquilo que está sendo abordado em todo domingo, né? E nós vamos falar hoje no tomado geral, né? Não vamos fixar num assunto apenas, para saber o que está sendo ministrado na Escola Bíblica Dominical. Eu, como professor da Escola Bíblica, na classe de juvenis, tenho estudado, pai, concernente ao assunto, todo ele baseado em Provérbios, no livro de Provérbios, e com o tema central sendo bons conselhos. E em relação aos adultos, o que tem sido abordado? Eu estou, na verdade, esse ano, ministrando para a classe de senhores, né? Adultos, né? Obviamente, e também, agora no final, por uma necessidade, eu estou com a classe dos jovens lá da Vila América. Sim. Então, a gente está trabalhando com todas as duas revistas, né? Então, sempre com a necessidade, a gente ministra para os adultos, sim, os senhores, né? Senhoras, e também, agora, estamos atuando com os jovens. Sim. Com relação aos adultos, nós estávamos agora sobre as parábolas de Jesus, né? Então, vamos citar alguma coisa sobre, sim, ela. E os jovens, eu achei muito importante, porque vem, na verdade, falando sobre a ação
do Espírito de Deus, não é? Sobre a igreja. Nós tivemos já alguns contatos com os jovens com relação a esse assunto e eu vi como, na verdade, foi importante. Eu creio que Deus está nesse negócio porque há muitos jovens que não são batizados com o Espírito Santo. Sim. E isso me preocupa porque nossa bandeira nós somos pentecostais. Sim. E ser pentecostal é não só crer no batismo, como ser batizado com o Espírito Santo. Então, se eu apenas digo que creio e não busco e não recebo, de alguma forma a minha vida não está coerente com a minha fé. Então, certo é quem buscar receber. E quanto à manifestação do Espírito Santo, eu queria que você falasse um pouquinho. É a busca do batismo do Espírito Santo. A pessoa que recebe é mais crente do que a que não recebe? Como é que você vê? Na verdade, o batismo com o Espírito Santo não nos torna mais crentes. Sim. Não. Nos torna mais capacitados para fazer algo para Deus. Porque a pessoa aceitou Jesus como Salvador, esta é a condição que Deus requer. Para ser salvo, o Jesus em São João essa semana, que as 3 palavras que definem a fé cristã é vinde, ficai e ide. Então, você vem a Jesus para receber a salvação, você fica na presença dele para ser capacitado e depois, então, vai fazer a obra. Então, essas 3 palavras definem toda a vida cristã. Então, ficar é justamente um período em que a pessoa fica na presença de Deus, orando, buscando, aprendendo, e aí recebe, é cheio do Espírito Santo, recebe o batismo com o Espírito Santo, e aí a pessoa se torna mais capacitado para fazer algo de Deus. Veja que a expressão batismo com o Espírito Santo é também entendido como revestimento de poder. Então, eu brincando com o jovem, disse, olha, eu estou vestido de camisa, estou revestido com paletó. Então, eu dei um exemplo para ele. Então, se eu tivesse só com a camisa, eu também estaria vestido. Eu estaria bem, estaria decente, ninguém ia me condenar por isso. Mas se eu estou revestido, eu fico muito mais, se tiver um frio, se tiver alguma coisa, eu estou com muito mais capacidade para resistir à situação, não é? Sim. Então, e nós vemos isso muito claramente quando os discípulos receberam esse poder, né, de Deus. Verdade. Porque antes eles tinham uma postura bem diferente daqui depois do que Deus fez a vida dele através do Pentecoste. Vemos Pedro, né, um grande exemplo disso, que pegou, ministrou a pronto de 3.000 almas se rendeu a Jesus. Exatamente. Então é realmente algo que nós devemos buscar, né? É fundamental. Inclusive, o Senhor Jesus é o maior exemplo para todos nós. Sempre a pessoa que tem o cuidado de perceber na Bíblia, olhar bem a vida de Jesus, veja que Jesus não dá um passo sem o Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele viveu até quase 30 anos, só apareceu aos 12 anos e mostrou que tinha entendimento de quem ele era, porque ele testificou de que realmente ele sabia de que ele era filho do Pai Celestial, né? E aos quase 30 anos foi batizado, e logo que foi batizado, recebeu o batismo do Espírito Santo. Ao receber o batismo do Espírito Santo, quando eu falo batismo do Espírito Santo, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele mesmo testifica, quando ele vai na sinagoga de Nazaré, ele fala, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, quando eu falo batismo do Espírito Santo, alguém vai dizer, Jesus batizado com o Espírito Santo. Então, como homem, ele foi revestido dessa capacitação para realizar a obra. E fez como ninguém, ele é o maior exemplo. Então, na verdade, nós não podemos ser menos do que isso. Temos também que receber a salvação em Jesus e ser revestido do poder de Deus. No começo da minha fé, na igreja, a grande preocupação do ministério era essa. A pessoa aceitava Jesus, ele já era instruído a pedir o batismo com o Espírito Santo, a ponto de que muitos até recebiam antes de ser batizados nas águas. Era uma das perguntas, já é batizado com o Espírito Santo? Está buscando? Então essa era uma exigência da igreja. Então a maioria das pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Talvez a falta dessa cobrança pode ser que deixe algumas pessoas um tanto assim, não é? Sem essa preocupação ou sem essa busca mais constante. Sim. E nos adultos tem, o tema As Parábolas de Jesus. Eu achei interessante que uma das nossas alunas um dia fez essa pergunta para mim, e eu achei interessante aquela pergunta que eu ia passar para você. Eu respondi da minha forma, né, para ela, naquele momento. Acredito que ela satisfez com aquilo, mas eu queria também saber um pouquinho mais. Por que Jesus usava parábolas para ministrar?
Né? Assim, essa é uma grande indagação, a ponto de os discípulos também ter feito esse tipo de pergunta a ele. Falou, Senhor, por que tu usa parábolas? Por que não falar abertamente? E Jesus ele dá uma resposta que ainda fez como foi a pergunta da aluna, que foi bem assim, por que para alguns era possível discernir a parábola e outros era ocultado, né? Outros era oculto aquele... Esse texto que você está mencionando, porque é um texto, Sim. Essa pergunta é bem realmente de um texto, quando Jesus ele só falava parábolas. Sim. Jesus nunca falou à multidão sem usar esse recurso linguístico, né? Sim. Que é a parábola. Veja que, na verdade, ele cita o profeta Isaías, que isso também era um cumprimento da obra do Messias, Sim. que ele abriria sua boca em parábolas. Então, o próprio Senhor Jesus disse que um dos motivos de ele falar em parábola era porque as pessoas, quando vinham até ele, não vinham até vou usar uma expressão bem escriturística, né? Eles não vinham com bom grado, vinham de mau grado, não vinham eles não vinham realmente com o propósito de ouvir a palavra, era apenas para ver o que era apenas uma curiosidade e também não estavam dispostos a entender e aceitar aquelas palavras como vindo do próprio Cristo. Então, como eles não tinham um coração, não vinham com um coração preparado, o Senhor apenas deixava essa semente nos seus corações. Quando você falou sobre Pedro, que ganhou 3.000 almas, muitos deveriam pensar porque pensa que foi uma pregação tão poderosa que a ponto, e hoje não é tão poderosa para ganhar também 3.000 almas, não deve ser entendido dessa forma. Jesus passou 3 anos e 6 meses semeando. Então, naquele dia, a chuva veio e aí Deus deu o crescimento, não é? Um prega, um semeia, não é? Outro rega e Deus dá o crescimento. Então, Jesus passou nas terras de Israel plantando. Então, muitas daquelas pessoas tinham semente. Aí veio naquele dia a chuva do céu, o poder. E aí Deus deu o crescimento, 3.000 almas se converteram, né? Então, então, como eu ia dizendo, por que Jesus falava em parábolas? Porque quem não tivesse o coração aberto para realmente receber, não iria entender. A ponto de o Senhor dizer assim, eu falo em parábola para que essas pessoas ouvindo, não ouçam e nem entendam. Porque elas não vêm dispostas, elas não estavam ali como o Senhor queria. Veja que, embora falando em parábola, mas qualquer pessoa que quisesse saber, que mostrasse interesse em saber depois, o Senhor explicaria abertamente. Teve um momento que eu disse, agora não usa nenhuma parábola. Então, Jesus estava disposto a dizer para as pessoas claramente. E também eu posso até citar uma outra expressão. Quando Jesus falou com Nicodemos, ele usa o novo nascimento para falar sobre o nascer para Deus, nascer para o alto. E aí ele mostrou que não entendeu aquela forma. Aí o Senhor Jesus disse, se eu falo de coisas terrenas, você não entende? E se eu falar diretamente com a língua celestial, com as coisas na linguagem celestial, como é que você vai entender? Então o Senhor falando, que é o que nós chamamos de uma linguagem antropomórfica, é Deus falando na linguagem humana. Então Deus sempre, embora que as pessoas podiam não entender a mensagem no sentido mais profundo, mas também não ficavam totalmente alheias, porque a questão do semeador, o semeador saiu a semear. Então aquele quadro era tão claro que as pessoas realmente podiam perfeitamente entender e guardar isso no coração, porque via que havia nas palavras de Jesus uma sabedoria, um poder extraordinário, né? De ver aquele quadro e colocar como um tema espiritual. Sim. E eu acho que uma das parábolas que resume tudo que você acabou de dizer agora foi justamente a parábola do semeador, né? Essa é uma parábola que realmente alguns, na verdade, tudo depende não do semeador e nem da semente, mas da terra. Com que tipo de terra que nós somos para receber a palavra de Deus. Exatamente. E aos que estão com a terra bem arada, bem adubada, com certeza vai germinar a semente. Mas aqueles que estão com o coração endurecido e fechado para a palavra, para dar semente, com certeza não conseguem, que é o que está escrito em Lucas, no capítulo 8, né? Que é a parábola do semeador. Mas, além de tudo isso que nós estamos estudando, é interessante a gente citar um pouquinho aqui a respeito. Nós temos aqui alguns... São 3 lições, né? Então, assim como estamos fazendo agora a primeira live do trimestre, realmente muitos assuntos. Mas vamos aqui voltar rapidinho aqui para o tema dos juvenis, que vai falar sobre provérbios. E um dos temas que vai falar sobre o bom conselho. Dizem que se conselho fosse bom, não se dava, né? Mas se vendia.
Mas, na verdade, a gente pode entender que na Bíblia nós temos riquezas, né? E tudo isso transformado em conselhos do Senhor, né? Para nossas vidas. E esse tipo de ditado cai por terra. Mas tem outros que a Bíblia ratifica, sendo que realmente é coerente com aquilo que está com a revelação de Deus, né? E o Provérbios vai mostrar muito em relação a isso. E alguns... Por que ler Provérbios dentro do textos bíblicos, né? Nós vemos que Provérbios foi escrito por Salomão, né? Um dos homens que Deus deu um dom para ele, seria o homem antes dele e depois dele não haveria homem igual em sabedoria como ele. E ele escreveu Provérbios e deixou esses conselhos. Por que são esses conselhos, sim, vale a pena? Veja só, como nós estávamos falando, a parábola, que é um recurso linguístico também, não é? Sim. Também a provérbio é um outro recurso. Sim. Então, nós temos provérbio em toda a Bíblia. Né? Nós temos uma coletânea, um livro de provérbios, que Salomão escreveu a maioria. Tem uma coletânea de Ezequias. Sim, né? verdade. Tem Lemuel, não é? Também. E tem Agur, né? Que também Escreveu no final. Então, o propósito realmente do livro de provérbios é porque você tem que dizer muita coisa em poucas palavras. Então, são sentenças curtas, entendeu? Sentenças curtas, mas com profundidade tremenda. Quando você estava falando sobre que conselho fosse bom, não se daria, se perderia, não é? Mas, na verdade, porque os conselhos humanos, por melhores que sejam, né? Melhores que sejam, bem intencionados, né? mais bem intencionado que a pessoa esteja, veja que pelo fato de serem humanos, serem muitas vezes dentro da capacidade humana, elas podem perder com o tempo a sua veracidade ou então ser superados, não é? Porém, aí que está, Deus não nos vende esse conselho que a gente poderia comprar e deveria fazer tudo, porque a gente não teria recurso para comprar. É muito alto, é elevado demais. Então, tudo que Deus deu, para tudo, você vê que o Senhor exigiu algumas coisas de nós. Tudo que está dentro da capacidade humana, Deus exige. Aquilo que passa, aí Ele, na sua graça, Ele nos dá. Então, a pessoa deveria atentar com muita diligência para os conselhos que estão lá em Provérbios, porque, inclusive, eu também, Samuel, isso com tanto, porque os meus pais da fé, as pessoas que me ajudaram no começo da minha fé, me instruíram a ler Provérbios. Você vê como que é dirigido diretamente aos jovens, pessoas sem juízo, né? Pessoas que precisam, carecem de uma instrução melhor na vida, porque, inclusive, todos os jovens deveriam ler Provérbios, porque as maiores decisões na vida, os jovens tomam na sua juventude. Né? Casam na juventude, decidem a profissão na juventude. Então, por isso que o jovem, quanto mais próximo de conselhos importantes como Provérbios, eu cheguei a ter um propósito de ler. Eu, por exemplo, li, mais de uma vez fiz isso. Eu li 31 meses o livro de Provérbios. Como? Cada mês eu lia um capítulo. Então, repetia aquele mês inteirinho. Como são 31 capítulos, então eu li 31 meses. E não fiz isso só uma vez. Fiquei inteirado, fiquei apaixonado pelo livro. E foi uma das coisas que eu adotei na classe dos juvenis, foi justamente isso. Durante todos esses 3 meses, nós estamos lendo o livro de Provérbios, um capítulo a cada dia. Porque como tem 31 capítulos dentro desse livro, nós podemos ler um capítulo a cada dia. Cada dia. E aí todo dia, fiz até dentro do grupo do WhatsApp, e aí todos os dias nós vamos lá, lemos e depois nós marcamos lá para incentivar justamente essa leitura. Porque realmente são grandes conselhos que inesgotáveis, né? Seus recursos. As riquezas da sabedoria que é expressa. Inclusive, Samuel, existem muitos provérbios populares que são realmente apenas mudam as expressões, mas são bíblicos. Sim. Por exemplo, eu vi uma certa vez um pastor dizer uma coisa que eu sei dizer, isso não foi de má fé, mas ele disse assim: tem um provérbio popular que deveria ser um versículo bíblico. Me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. E isso é um versículo bíblico. Mas só que na verdade está com outras palavras. Né? Anda com o sábio e será sábio. Então aí, me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. Então, existem muitos outros provérbios, né, que as pessoas citam lá fora como se fosse um provérbio popular e que são bíblicos. Porque a verdade só vem da verdade. Exatamente. E alguns até invertem, né? Dizem que usa essas verdades
como se, como o pastor me falou, né, que deveria ser Bíblia. Não, já estava na Já Bíblia, estava. porque a Bíblia é a verdade. Foi de ontem, né? É a fonte. inspiração foi lá. Olha lá. E é interessante, como você falou, é que uma das coisas que a gente mais... Esse é um dilema da vida, né, da existência. Isso. É quando, quando nós temos menos experiência, nós temos que tomar decisão. Isso. Que é na juventude. Então, por isso, quanto mais nós aproximarmos dos conselhos que nós temos de muita experiência, como Salomão, como, né, a Bíblia nos apresenta bons conselhos, nós, com certeza, nossa vida será bem direcionada e definida pelo aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, é isso basicamente tudo que está sendo abordado. Estamos falando sobre o valor da sabedoria, né, dentro do provérbio. Que, inclusive, Samuel, veja que é muito importante que a pessoa que lê provérbio observe, porque a Bíblia fala de sabedoria e aí tem que se entender o termo usado no provérbio. Porque Jesus é poder de Deus e sabedoria de Deus. Talvez que aí é muito importante ver que Jesus não tinha sabedoria, Jesus é a própria sabedoria. Então, quando ele abria a boca, era a própria sabedoria de Deus falando. Então, no provérbio, quando tiver ali, aquela sabedoria, veja que está falando da pessoa de Jesus. Era como se alguém encontrasse um dia provérbio encarnado, né, que é justamente a verdade em Cristo Jesus. Aqui, como nós estamos aqui ao vivo, nós podemos estar também recebendo perguntas, né, das pessoas que estão conosco e então que já são 111 pessoas que já foram alcançadas através desse bate-papo. Deus seja louvado por isso. Glória a Deus. Mas vamos seguindo aqui, porque eu não sei aqui bem como acessar aqui, por enquanto. Estamos ainda em fase experimentando, né? Mas vamos avançar. Vamos avançar. Essas pessoas que estão, né? Que estão conosco. O privilégio chegar até vocês. Depois de meditar um pouquinho sobre provérbios, né? Vamos só para dar uma passada aqui com relação ao que os jovens estão estudando, né? Nós jovens estamos estudando sobre o vento sopra onde quer. Isso aqui foi uma expressão de Jesus quando ele estava conversando com Nicodemos, né? E eu acho interessante que como Deus muitas vezes revelou grandes revelações através assim de uma conversa como essa, Isso. né? Nicodemos, a mulher samaritana, Jesus, né, falou sobre o culto que Deus realmente aceita, quando aquele em espírito e em verdade, né? 2 ou 3 reunidos no nome dele, então aqui já temos um culto garantido. Só que ainda tem mais 111 pessoas que o culto já está grande. O culto está prolongando. E estamos avançando bastante pessoas para esse culto, para nós. Mas mesmo assim Deus revela grandes coisas mesmo para pessoas individualmente. Né? Porque Jesus, ele sabia o poder da sua palavra, né? Nós temos que ter essa consciência. Tudo que o Senhor Jesus que faz em oculto, Deus revela. Então, ainda mais a verdade de Deus. Deus falou para Nicodemos, para uma só pessoa, os discípulos estavam ali por perto e perceberam aquela conversa, e olha o valor dessa palavra. O mundo todo, boa parte do mundo, podemos dizer, conhece a palavra de Jesus ensinando sobre o novo nascimento. Então, todas as vezes, a gente prega para uma pessoa, aquela pessoa pode se tornar um grande evangelista. E aquela experiência pode se tornar uma grande verdade que muitas pessoas podem ser tocadas. Então, a palavra de Deus é extraordinária. Verdade. E aqui, dentro dos temas que serão abordados, que estão sendo abordados, alguns já foram, e ainda que estão para ocorrer, vai falar sobre o movimento pentecostal, vai falar como os pentecostais interpretam a Bíblia. Sabemos que a Bíblia é única, né? Mas dentro da Bíblia nós podemos identificar que existem interpretações, né? Diversas. E é interessante nós entendermos isso porque há multiforme sabedoria de Deus, né? Porque às vezes as pessoas colocam assim um grupo separado do outro. E na verdade que a unidade da igreja, ela em Cristo nós somos um. Mas existem determinados ramos dentro da igreja e que são específicos em determinada ação. É o exclusivismo, né? Que é perigoso. Que é perigoso. preciso ter muito cuidado. Muito cuidado. Porque uma das coisas que me ajudou muito na fé, no começo, né, quando eu aceitei Jesus, eu logo me deparei com isso. Eu tinha
amigos, pessoas muito assim, que eu amava demais, que eram batistas. Sim. E aceitei na Assembleia. Então, eles me convidaram para ir num culto, e aí eu vi uma diferença muito grande. No caso, inclusive, esses batistas eram pentecostais. Sim. E eu fiquei assim, então, por que na minha igreja, muita coisa que eles fazem não é permitido? Mas eu vejo que há neles também uma alegria muito grande e tal. Aí o Senhor me fez entender, e inclusive falou comigo, numa caminhada assim, voltando para casa, o Senhor falou no meu coração, usando um texto bíblico, né? Que havendo mudança de sacerdote, há mudança na lei. Hoje eu entendo perfeitamente, naquele dia foi um conforto para mim, e hoje eu percebo que a liderança, Samuel, quem ensina a palavra é o grande responsável nesse sentido. É por isso que a Bíblia fala que os pastores vivem uma vida com aqueles que hão de dar conta, não é? Porque aquilo que se ensina, aquilo que se prega, e da forma como se prega, a forma como nós formamos os novos crentes, isso é muito sério. Né? Eu fiquei muito triste uma certa vez, ao passar por uns crentes de uma certa denominação, e eles estavam num ponto de ônibus, eu saudei, sabendo que eram crentes, saudei o Pai do Senhor, e nenhum me deu a Pai do Senhor, só porque eu pertencia a uma outra denominação. Aí eu fiquei interrogando, se eu aceitei o mesmo Cristo, que ele sabia que eles eram crentes, nos considerei e eles não me consideraram. Hoje a gente já entende que essas pessoas não são responsáveis totalmente. Eles foram instruídas a não considerar outras pessoas, a não ser aquelas que pertencem àquela denominação. Mas como é bom saber, Samuel, que quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi a Deus e Amor, não foi a Assembleia de Deus, não foi a Cristã do Brasil, não foi os batistas. Foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Então ele é o centro da nossa fé. Sim. Então, depois disso, de como os pentecostais interpretam a Bíblia, que foi estudado na segunda lição, o livro de Lucas e Atos, a base da doutrina pentecostal. Por que Lucas é um evangelho assim que fala tanto do Pentecoste? A gente, só pelo fato de eu citei isso recentemente, né, que foi o motivo da nossa lição, eu iniciei para os jovens, e falando sobre a questão de Lucas. Tanto a parte que ele fala do evangelho, da vida de Jesus, né, a biografia de Jesus, como também o livro de Atos, porque eles foram dois tratados que ele faz, né, e é tremendo. Você vê que, inclusive, ele, mais do que qualquer outro evangelista, ele fala muito sobre a questão da ação do Espírito Santo. Não tem ninguém que fala na Bíblia assim, no Novo Testamento, diretamente. Por ser um historiador, nada melhor do que ele para narrar, né? E ele teve a oportunidade de estar presente em muitos locais, e também, quando ele não estava presente, não foi testemunho ocular, mas ele diz no Evangelho, no começo do seu Evangelho, que, na verdade, ele foi as testemunhas oculares, ele foi as pessoas mais íntimas de Jesus. Ele teve a oportunidade de pesquisar profundo, e até as melhores testemunhas, pessoas que mais assim, tiveram experiência profunda com Jesus, ele foi lá para trazer essas informações. Sim. No capítulo 4, que no caso foi a lição, número 4, o batismo com o Espírito Santo, especificamente, depois vai falar sobre a contemporaneidade dos dons espirituais. Alguns, né, falam que os sensacionistas, eu cheguei a ouvir que, sim, se tivesse um novo Pentecoste, além do que já esteve, nós teríamos outra igreja. Né? Então, assim, nós vemos que, como você falou, existe quem ensina tem uma responsabilidade muito grande. Porque essas pessoas que ainda não têm a revelação de Deus assim, por si própria, né, recebem de outros. E essas pessoas que são a origem, que pode recair sobre elas a responsabilidade. Né? Quando você está falando sobre essa questão de haver um novo derramamento, veja só, eu venho, nas oportunidades que Deus tem me dado, eu venho chamando a atenção da igreja. Que nós temos um modelo de igreja. O modelo da igreja é definitivo. Nunca haverá outro. Então aquele derramamento ali é modelo para qualquer derramamento que haverá em toda a história. Nunca um derramamento será em maior proporção do que aquele. Não será. Porque aquele é um modelo estabelecido pelo Senhor. Aquela é a igreja que o Senhor quer. Existiam problemas também. Lá nós vamos ver gente morrendo dentro da igreja, pelo fato de não se comportar devidamente, e o Senhor mostrou que a obra dele é realmente uma obra séria. Não é? As pessoas não podem, algumas insistem em ter um comportamento diferente, mas o Senhor mostra claramente que ele vai cobrar caro de quem não levar a obra de Deus com a seriedade que ela realmente é.
Então, o livro de Atos dos Apóstolos é o modelo para toda a igreja até que Jesus volte. Não haverá. Então, a gente, inclusive, só pode justificar. Nós só podemos aceitar o movimento que tem a base em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos. Qualquer outra base, ou qualquer outro movimento que não tenha aquelas exposições ali, é suspeita, a gente não deve ter. Os espirituais são atuais, né? São atuais. E também vai falar especificamente sobre o dom de língua, no capítulo 6. Tem também a questão do genuíno culto pentecostal, a profecia na experiência pentecostal. Vai falar dos dons de língua e profecia, que são duas evidências do batismo do Espírito Santo. Né? A maravilhosa cura divina, ainda tem a cura, o que está os dons de curar, né? Dons de curar. Isso. A oração no jejum, na perspectiva pentecostal, o que isso representa para nós, né? Sobre oração e jejum, que é, na verdade, aquilo que nos capacita para viver espiritualmente. Né? Oração e jejum. Quando você estava falando sobre a questão dos dons, eu queria voltar um pouquinho, Sim. Que foi uma preocupação que me veio quando eu estava falando para os jovens sobre os dons. É que, na verdade, nós estamos tendo dificuldade em deixar as pessoas assim motivadas para buscar o batismo. Quando não há busca pelo batismo, mesmo aqueles que são batizados, também não se sentem muitas vezes motivados, porque é uma questão, todas as vezes que você prega sobre o batismo do Espírito Santo, você prega também sobre renovação para aqueles, porque no livro do apóstolo você vai encontrar, e foram cheios, e foram cheios, e foram cheios. Aí você percebe que há uma necessidade de se manter cheio. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho que aconteça, mas enchei-vos. Então a igreja, ela precisa se manter cheia. Então a pessoa pode se esvaziar. O Paulo adverte, não extingais o Espírito. Então é possível uma igreja extinguir o Espírito. Então ele está dizendo, olha, cuidado. Então outra coisa importante também, essa questão de todos os dons, é que o falar em língua estranha, para nós pentecostais, assembleanos, é o sinal que caracteriza, que fundamenta, que dá à pessoa o crédito, então, que nós avaliamos, nós aceitamos que essa pessoa foi batizada pelo Espírito Santo. É o sinal, falar em línguas estranhas. Sobre falar em línguas estranhas, eu tenho assim, uma palavra para ajudar algumas pessoas. Tem pessoas que só falou línguas no momento em que foi batizado pelo Espírito Santo. Não continuou falando. Então eu queria dizer para essas pessoas, que porventura alguém que está nos ouvindo, né? Se você só falou naquele dia, não é que você não foi batizado pelo Espírito Santo pelo fato de você não continuar falando. É porque os dons, o dom de variações de línguas, a pessoa precisa buscar também. Nem todo mundo tem o dom de línguas. A pessoa, no dia que é batizado, ele fala em línguas. E toda vez que ele for renovado, ele vai falar em línguas, porque senão ele não sabe que ele foi renovado. Mas ele não tem o dom de línguas. Então veja que a Bíblia fala variações de línguas, interpretações de línguas, então o dom da profecia. Então são dons que a pessoa precisa buscar. Então tem pessoa, mas eu só falei no dia. Sim, você precisa buscar agora a renovação. Ou então buscar o dom de língua para falar em línguas. Então é muito importante que as pessoas possam fazer essa diferença. Né? Tem sinais e prodígios no capítulo 11 que confirmam a pregação do Evangelho. Né? Depois de pregar, muitas dessas evidências são manifestas para que as pessoas vejam a atuação de Deus ali naquele local. Tem também no capítulo 12 que vai falar sobre a prioridade missionária dos pentecostais. Né? Sempre que foram revestidos, sempre para, como você falou no início, a capacitação para executar a obra de Deus. Então aqui fala da missão da igreja. E no capítulo 13 fala o vento ainda sopra onde quer. Né? Não cessou, ainda continua esse vento soprando, que é o Espírito Santo assim na igreja. O ser humano não vai controlar nunca, não é? Assim também, essa expressão, o Espírito de Deus, jamais alguém vai impedir a situação. Vamos só passar aqui também um pouco dos adultos que fala sobre as parábolas de Jesus. A cada capítulo, ou cada lição, cada domingo, fala sobre uma parábola específica, né? Para durante todo aquele momento, nós domingos, estudemos de maneira aprofundada sobre cada parábola. Aqui, na primeira lição, ela falou sobre uma lição para a vida. Né? A parábola, ela tem uma ação, né, que não só momentânea, mas a transformação de vida, ela deve ser constante e diária. Né? Então, aqui é a primeira lição. No capítulo 2 fala para ouvir, anunciar a palavra de Deus. Né?
a parábola é um recurso para que a palavra de Deus seja manifestada, seja pregada, seja evidenciada. No capítulo 3 fala o crescimento do reino de Deus. Né? A parábola sempre tem um poder de alcançar as pessoas da mais simples até as mais cultas. Eu achei interessante isso, porque quando você estava falando, eu me lembrei de uma pessoa que até assim meio que tirou, como a gente gosta de falar, né? Zoou de algo que, dizendo, será que Jesus não era, Deus não sabe falar culto, erudito? Porque a Bíblia foi escrita no koiné, né? Que é grego koiné. E o popular. Né? E eu achei interessante porque justamente eu vi a beleza de Deus, porque ele desce, né, a forma mais simples para falar com todos. Na verdade, a linguagem de Jesus não foi grego, né? Jesus falava mas a Bíblia, né, traduzida, foi para o koiné, que é o popular. Os evangelistas, eles... Da mesma forma como você falou, a questão antropomórfica, né? Antropomórfica diz Deus falando de maneira humana. Tem expressões na Bíblia que, aos olhos de qualquer pessoa, fala assim, a mão do Senhor está na a mão que é Jesus, usa, né? Mão estendida para salvar. Qual é a mão que salva? É Jesus. Ali é uma expressão que fala da pessoa de Jesus. Temos também assim, arrependeu Deus. Deus não se arrepende, Deus não é homem para se arrepender. Mas ali é uma forma de Deus falar com as pessoas, né? Do nível delas. Exatamente. Né? Então, assim, são maneiras que Deus utiliza. Na igreja nós temos isso, né? Nós temos sempre uma plateia, nós temos um público que é heterogêneo, diversos níveis. Sim. Então, você tem que falar, se você falar muito alto, você perde essas pessoas que têm pouco recurso, né, de compreensão. Então, você tem que falar de uma linguagem que possa realmente alcançar. Então, Jesus foi quem realmente nos ensinou isso. Fale de maneira, disseram, por exemplo, uma certa vez para Moody, que foi um dos grandes pregadores, né, nos Estados Unidos, aí, Moody, você já é um pregador internacional, por que você não prega com um inglês mais, né, alto, erudito? Aí ele disse, se a minha mensagem uma criança entender, eu estou satisfeito. Então deveria pregar com essa mentalidade, de pregar o mais, pedir a Deus sempre recurso para falar o mais simples possível, mas com toda a convicção, que é isso que é importante. Não é? Verdade. E Deus espera mais humildade daqueles que, né, têm um repertório linguístico maior do que realmente o alcance seja para todos, né? Eu vi algo assim, falando sobre criança, falando assim, eu vi algo que me chamou muita atenção, foi quando um filho perguntou para o pai, um menino bem pequenininho, assim, devia ser uns 5 ou 6 anos, aí perguntou, pai, qual é o tamanho de Deus? Aí o pai naquela hora não ficou assim, sem saber o que falar, porque ele disse ser uma criança, aí tinha um avião voando, né? Aí ele disse, Deus é daquele tamanho. O menino ficou decepcionado. Aquele tamanho? Deus é daquele tamanho? Aí, logo em seguida, o pai levou o filho para o aeroporto. Chegou lá, ele viu um Boeing daquele que era o primeiro que estava lá. Ele falou, pai, mas como o avião é grande? Ele disse, pois é, filho. Aí, ó, aquele avião que você viu ontem, aí, ó o tamanho dele. Mesmo. Aí ele falou que aí ele queria ensinar justamente isso. A grandeza de Deus é a medida que você se aproxima dele. Quanto mais ele pode parecer bem pequeno, mas quando você se aproxima dele, aí você vê a resposta de Jesus para ele. É dessa forma que te prega. É usando os recursos para que as pessoas possam entender. Né? E que a solicitação que Deus faz é chegar-vos a mim, eu chegarei a vós. Eu vi outro dia um irmão falar, ouvi um pregador falar muitos versículos durante a mensagem. E ele ficou impressionado porque o pastor citou muitos versículos. Aí eu disse para ele, eu prefiro, na verdade, ouvir um versículo e entender do que apenas porque citar versículo, a pessoa também tem a Bíblia, mesmo que não sabe falar assim de mente, mas na verdade está ali. Agora eu quero compreender o que o versículo diz. Então eu prefiro muito mesmo ver, a minha preferência é entender cada versículo do que ouvir muitos versículos. Verdade. No capítulo 5, na lição número 5, amando, no capítulo 4, vai falar sobre a perseverando na fé. Né? A fé ela precisa ser diariamente conservada em nosso coração. E no versículo, aí eu vou falar agora de maneira geral aqui, só dando para alguns toques aqui. Amando e resgatando a pessoa desgarrada, que ia falar sobre a ovelha perdida, né? a dracma perdida. Todos esses foram palavras que Jesus utilizou. Eu inclusive quero chamar e o filho pródigo, quando a gente for tratar diretamente esse assunto, sim, eu queria muito que nós ponderássemos que eu tenho observado, Samuel, que pelo fato de a interferência humana, né, que se Deus falou para os homens, é claro que a gente vai se esforça. Os teólogos, por exemplo, eles, na verdade,
pegaram a Bíblia, não é? Viram a necessidade de tornar esse livro que nós temos hoje, com livros, com capítulos, com versículos, e também tem os tópicos, para facilitar a encontrar os versículos. Por exemplo, quando Jesus chegou em Nazaré, a Bíblia diz que ele procurou e achou. Sim. Então quer dizer que assim, aqueles rolos do livro tinham que ir desenrolando até chegar àquela passagem. Então hoje nós temos também um livro, né, para a gente achar algumas passagens. Então os teólogos, os estudiosos, os tradutores, todas essas pessoas procuraram facilitar ao máximo. Mas a gente vê, olha, observar que tem subtópicos que muitas vezes até, se a gente for levar só em conta o que eles colocaram, pode até de alguma maneira empobrecer, né? Empobrecer o texto, porque a gente fica só com foco naquilo que eu já vi até alguém, claro que isso é desinformação da pessoa, mas a pessoa pensando que o subtópico era inspirado por Deus também. Olha aqui, ó, usando o subtópico, a epígrafe do texto, como se fosse uma coisa divina, e aquilo ali foi apenas estudioso. Então, para realmente encerrar a nossa live aqui hoje, sabemos que é um recurso enorme que nós estamos estudando e é um assunto muito profundo. Vai falar também sobre a sinceridade e arrependimento diante de Deus. Sinceridade, né, essa palavrinha, ela tem um termo que eu acho interessante. Eu sempre guardo esse tipo de palavras assim para que a gente entenda, né, a profundidade disso. É sincera. É a pessoa colocar mesmo a cara naquilo que está sendo falado, né? Perdoando, sem máscara, exatamente. Esse capítulo 7, perdoamos porque fomos perdoados, né? Nós só podemos perdoar depois que nós recebemos o perdão de Deus. Encontrando o nosso propósito, né, na vida, nós sabemos que todos nós vivemos por um propósito. E nós sabemos que os índices de suicídio, pessoas que desistem da vida, estão cada vez maiores. Ele chama de crise existencial, né? Ou não tem um propósito. Perdeu o propósito. E o inimigo de nossas almas, ele procura sempre colocar a pessoa numa situação que ele não vê saída. Mas quer lembrar todos, existe saída, Jesus é a saída. Né? Todas as vezes que se um lado direito, lado esquerdo, se atrás, na frente não tem porta, mas a de cima ninguém vai fechar. Há um Deus que está esperando, e tem um versículo que eu gosto muito de usar nesses momentos que eu falo para pessoas que têm dificuldade, que estão vivendo um drama existencial, né? Que lembre do Salmo 130, das profundezas da te clamo, ó Senhor. Então tinha alguém no fundo do poço, mas mesmo no fundo do poço tinha confiança de que o Senhor podia ouvir, mesmo da profundeza, e lá meter sua mão e lá resgatar essa pessoa. Então há o resgate do Senhor, né? Verdade. A salvação do Senhor não falha. O perigo da indiferença espiritual, pessoas indiferentes, né? Isso é um perigo grande que a gente precisa realmente ter muito cuidado. Precisamos de vigilância espiritual. Quanta coisa na nossa caminhada, né? Despertemos para a vinda do grande rei. Nós sabemos que nós temos a viva esperança, que é de Jesus, quando ele voltará, esperando, mas trabalhando no reino, né? Dentro desse tempo que nós estamos vivendo, não é só uma espera que é parada, né? Mas é uma espera executando algo. E Jesus ele fala justamente isso quando ele fala sobre o servo que, quando ele voltar, está trabalhando, né? na sua seara. Porque o que faz? Alguém fala, vamos pregar o Evangelho para apressar a volta de Jesus. Dia e hora já está marcado. A gente não pode pensar que se ganhássemos o mundo todo para Jesus hoje, ele viria. Não. A gente vai entender que Deus tem um tempo marcado. O que, na verdade, o Senhor quer que façamos, como você acabou de dizer, é que continuemos fazendo a obra de Deus. É como não nos esqueçamos como as virgens de ter nossa vida com óleo, mesmo que ele não tenha, infelizmente, suficiente para poder para dividir, mas que você tenha. Não é? Mantenha a sua vida, os dias são difíceis, são trabalhosos, mas continue, não perca a oportunidade de se aproximar de Deus. Então, para encerrar aqui, vamos só ler os capítulos seguintes. Esperando, mas trabalhando no reino, como falamos, a humildade e o amor desinteressado. Né? O amor, ele precisa ser totalmente, não tem interesse, né? Porque esse é o verdadeiro amor de Deus. E humildade, que também está aliado a... Sem amor não existe. É a grande virtude de Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde. Sem humildade, então, quando agora, nós pensamos ser alguma coisa, diz Paulo, já não somos o que pensamos ser. Não é? É verdade. Agradecemos a todos que esteve conosco, mesmo por um tempo. Que Deus possa abençoar a sua vida e despede a gente com uma bênção. Amém. O grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E todo o povo de Deus, a uma só voz, diz...
Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.